Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Me encontro muito feliz por estar na casa do Senhor mais uma noite, junto com os meus irmãos. Quero dizer para os irmãos que estou muito nervoso, muita coisa mesmo, porque é sempre uma grande responsabilidade você falar dessa palavra poderosa, perante a qual todos devem se curvar. Então, não existe esse negócio de estar acostumado a pregar, de ser pregador profissional, mas uma certeza que nós temos é que Deus está conosco. A certeza que nós temos é que nós somos apenas um instrumento e é Ele que fala. Eu quero convidar os irmãos, sentados mesmo, a abrirem as vossas Bíblias no livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero pedir que os irmãos não esperem nada de mim nesta noite, mas espere de Deus algo, uma palavra para o seu coração. Essa palavra, ela mexeu muito comigo, né? Sempre Deus tem colocado palavras no meu coração, e a palavra sempre ela fala conosco primeiro, para depois falar com as pessoas que estão ouvindo. Mas essa mexeu muito forte comigo, dentro do meu coração, porque ela fala de uma necessidade urgente, e eu me enquadro totalmente nessa necessidade. E com poucas palavras, não pretendo ser extenso nas minhas palavras, eu tenho certeza que Deus tem algo para falar comigo e com você nesta noite. O contexto que se encontra esses versículos que eu acabei de ler acontecem quando João encontra-se na ilha de Patmos. Mas primeiro eu quero falar um pouco a respeito da história, de maneira geral, o que estava acontecendo, para que nós venhamos nos situarmos neste texto. Quando Jesus Cristo nasceu, nós sabemos que o mundo ele encontrava-se sob o governo de Roma, né? E o imperador de então era César Augusto. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, o imperador agora é Tibério César. Aí a história nos conta que após Tibério César, alguns outros imperadores assumiram o trono. 2 deles são Calígulas e Cláudio. Mas a história nos conta que no ano de 54 depois de Cristo, um homem chamado Nero assume o Império Romano. E a história nos diz que esse homem era muito devasso, cruel, maligno. Era a figura do diabo em pessoa. E
A história nos conta que 10 anos depois de ter assumido o reinado de Roma, o Império de Roma, esse imperador chamado Nero, ele vai atear fogo na cidade de Roma, nos bairros de Roma, e a história nos conta que ele sobe numa torre chamada Mecenas e fica vendo o espetáculo das chamas pegando em toda a cidade de Roma. E a história também nos conta que Roma tinha 14 bairros, e desses 14 bairros, 10 tinham muitos romanos, e 4 deles tinham muitos judeus e cristãos. E isso, de certa forma, acabou dando para Nero um álibi de colocar a culpa desse incêndio nos cristãos. E os cristãos, né, a história nos conta que os cristãos eles eram mortos com requinte de crueldade. A história nos conta que os cristãos eles eram pendurados em postes e ateavam fogo neles para que eles viessem iluminar as noites escuras de Roma. A história nos conta que foi tantos crentes e tantos cristãos foram crucificados que faltava madeira para fazer cruz. Tamanha a crueldade desse imperador. E a história continua nos dizendo que Nero, 4 anos depois de ter feito isso, ele vai ser deposto do seu cargo e vai cometer suicídio, no ano de 68. E no ano 70 da nossa era, um imperador chamado Tito Vespasiano assume o trono de Roma, e esse foi aquele que inaugurou o tão conhecido Coliseu Romano, e durante 100 dias de inauguração, a história nos conta que mais de 10 mil cristãos foram mortos, e mortos com requinte de crueldade. A história nos conta que esses cristãos eles eram enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões devorarem. Tamanha a crueldade contra os cristãos. Mas desde já eu consigo observar uma qualidade nesses cristãos que morriam, que perdiam a vida em prol de algo que eles acreditavam. Eles tinham uma fé tão grande que nem a perseguição podia calar esses cristãos. Eles tinham uma convicção tão grande que nem os imperadores de Roma vindo contra eles podiam abalar a fé deles. E o Espírito Santo de Deus me incomodou tanto a respeito dessa passagem que hoje a gente vivencia, melhor dizendo, um período de uma fé muito rasa, de uma esperança muito rasa naquilo que nós professamos. Hoje nós acabamos perdendo um pouco dessa essência. E eu admiro muito esses cristãos que perderam a vida em prol dessa causa, em prol da causa do Evangelho. E a história ela continua nos informando que no ano de 81 assume o trono um imperador chamado Domiciano. E ele foi conhecido como o segundo Nero, pois ele era tão cruel quanto Nero foi. E esse imperador em questão é o que vai tirar João, então pastor da igreja de Éfeso, e vai deportá-lo para uma ilha chamada Patmos, a ilha do Mar Egeu. Só que ele, a essa altura, né, deixa eu informar, a essa altura, todos os outros apóstolos de Cristo já haviam sido mortos, e mortos através do martírio. Uns decapitados, outros crucificados. Somente João estava vivo a essa altura. E o propósito desse imperador Domiciano em fazer isso contra a vida de João era, quem sabe, calar a voz do último apóstolo de Cristo e acabar de uma vez por todas com esse evangelho. Mas a palavra nos faz entender que João está na ilha de Patmos não por causa de um decreto do imperador, não por causa da perseguição de Roma, não porque a sua vida está em risco, mas João está na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 1 e versículo 9 nos diz que ele estava lá
na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Cristo Jesus. E é muito interessante, é muito lindo, se vocês depois puderem ler todo o capítulo 1 de Apocalipse, e o 2º e o 3º, que fala sobre as cartas que João vai enviar para essas 7 igrejas da Ásia. O livro de Apocalipse, ele começa nos dizendo que as palavras ditas neste livro foram reveladas para informar os eventos que devem acontecer. Não são os eventos que talvez possam acontecer, Flávio. Não são os eventos que de repente pode acontecer, Cláudia. Mas são os eventos que devem acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela se cumpre. E tudo aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E João, ele se apresenta às igrejas da Ásia. E essas 7 cartas que ele envia para as 7 igrejas da Ásia, para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, servem de certa forma para nós ainda nos dias de hoje. Porque essas igrejas, elas estavam vivenciando situações que hoje nós, a igreja brasileira, a igreja do século 21, também estamos vivenciando. Então foi uma mensagem pontual para aquelas igrejas, mas também uma mensagem que abrangeu e abrange todas as gerações. Por isso que é importante nós lermos essas cartas. E a palavra de Deus nos diz que após essa saudação que ele vai dar às igrejas, ele ouviu uma voz como de trombeta, uma voz imponente, uma voz assustadora, pastor, uma voz muito alta. E essa voz, ela dizia assim: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E João, muito assustado com aquela voz que eu acabara de ouvir, vira-se para ver quem estava falando com ele. E a palavra de Deus nos diz que quando ele se vira para ver quem é que está falando com ele, ele vê 7 candeeiros ou castiçais. E no meio desses castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E depois ele vai explicar que os castiçais são as igrejas. Então Jesus Cristo estava andando no meio das igrejas. E é isso que ele continua fazendo nos dias de hoje. Jesus Cristo anda no meio de nós. Jesus Cristo, ele sabe tudo o que está acontecendo no nosso meio. E Jesus Cristo, ele não tem um palpite a nosso respeito. Jesus Cristo, ele não tem um chute a nosso respeito. Jesus Cristo, ele tem uma análise completa e apurada sobre as nossas vidas. Então não adianta nós estarmos aqui neste lugar querendo enganar alguém, porque não vamos conseguir enganar. Porque Jesus Cristo, ele anda, ele passeia no meio da sua igreja, ele conhece, aleluia, ele conhece a sua igreja. E João, ele vai ver Jesus Cristo no meio das 7 igrejas. E ele vai ver coisas tremendas, pastor. A figura desse ser que estava no meio da igreja era espetacular, talvez, acho que essa palavra que mais se enquadra, espetacular, extraordinária. João relata que ele tinha também nas suas mãos 7 estrelas, que nós vamos entender que 7 estrelas são 7 anjos ou pastores dessas 7 igrejas. Então, amado, os nossos pastores, os nossos líderes estão nas mãos de Deus. Se foi Deus que colocou, Deus sustenta. Se foi Deus que levantou, ninguém pode derrubar. E o sentido dessa palavra, nas mãos de Deus, no sentido original, no grego, é como se eu pudesse pegar uma chave, por exemplo,
e envolvê-la toda com a minha mão. Não é como eu pegar esse copo. Eu estou segurando esse copo, mas eu não consigo esconder dentro da minha mão. Agora, se eu pegar um objeto menor, eu consigo. E é esse significado que diz lá. E Jesus Cristo, ele segura os pastores e os anjos da igreja na palma das suas mãos, de maneira que ninguém consegue arrancar. De maneira que ninguém consegue tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E João, ele viu também que esse ser, semelhante ao Filho do Homem, ele possuía uma veste muito comprida, como a veste de um sacerdote, branca, pura. E essas vestes representavam justamente isso, pureza, santidade. Talvez João tenha se lembrado, melhor dizendo, daquele homem cujas vestes foram divididas e lançadas sorte pelos malfeitores. Talvez João tenha se lembrado das vestes de Jesus rasgadas, e agora ele vê um homem, um ser, com as vestes lindas, puras, de um Jesus que não está mais morto, mas está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E João também relata que os seus cabelos e a sua cabeça eram brancas como a lã. E cabelos brancos significava eternidade, divindade. Este era aquele mesmo ancião de dias que Daniel vai descrever. Talvez João tenha se lembrado que este era aquele mesmo homem que havia sido envergonhado com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Aquele mesmo homem cuja maldade dos malfeitores fez com que eles pusessem uma coroa de espinhos, cada espinho enorme, que furavam a sua cabeça, a sua fonte. E João agora vê um ser de cabeça branca e cabelos brancos como a lã, de um Cristo que não está mais morto, mais envergonhado, mas de um Cristo que vive e tem todo o poder. Aleluia. João também diz que os seus olhos eram como chama de fogo. E olhos como chama de fogo representam onisciência. Não há nada de encoberto que ele não possa ser capaz de enxergar. Talvez João, vendo essa cena, tenha se lembrado de quando os malfeitores vendaram os olhos do mestre, esbofeteavam, pedindo que ele profetizasse quem era que estava batendo nele. Mas esse Cristo não é mais um Cristo envergonhado, volto a dizer. Esse Cristo é um Cristo vivo, com todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. João também relata que os seus pés eram como bronze polido, como latão reluzente, que significa a sua onipotência para julgar os seus inimigos. Ele põe os seus inimigos debaixo dos seus pés. Talvez João tenha se lembrado que esse mesmo Cristo outrora estava com os pés sujos, suados. Esse mesmo Jesus teve os seus pés furados para que ele viesse ser pendurado na cruz, ser pendurado no madeiro. Mas este Cristo não é mais aquele envergonhado, volto a dizer. Esse Cristo é um Cristo vivo. Vivo, para sempre vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E João, ele diz que o seu rosto era como o sol. O seu rosto era como o sol. Os anjos da igreja são as estrelas, como nós falamos aqui. Mas Cristo é o sol da justiça. Cristo é o sol da justiça. Ele é quem ilumina o mundo inteiro. Talvez João tenha se lembrado
que esse mesmo rosto outrora havia sido esbofeteado pelos malfeitores. Bateram no Mestre, bateram em Jesus, envergonharam ele. Mas este Cristo que João vê, volta a dizer, não era mais um Cristo envergonhado, maltratado. Era um Cristo vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que João, quando vê esse ser, ele cai como morto aos seus pés. Ele desfalece. Eu imagino que aconteceria o mesmo comigo. Eu falando, eu já fico um pouco perturbado. Imagina vivenciando isso com os próprios olhos. João, ele cai como morto. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus colocou a mão direita sobre ele e diz assim, ó: ele cai como morto. Não temas. Mas a palavra de eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E é este Jesus que vai pedir que João enviasse, melhor dizendo, as cartas às igrejas da Ásia. E volta a dizer que essas cartas foram enviadas a essas 7 igrejas, mas não significa dizer que tinham somente 7 igrejas. Eram igrejas modelos, igrejas referências para as quais o Senhor Jesus Cristo queria e precisava mandar essas notícias. Isso serve para nossas vidas. Podemos também, Jocilde, considerar como uma carta de um Pai amoroso que quer o nosso bem. Uma carta de um Deus amoroso que quer que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Mas eu preciso falar um pouquinho da cidade de Éfeso também, não vou demorar. Éfeso era uma grande metrópole. Na época tinha cerca de 300 mil habitantes. E ela era muito conhecida porque nela estava construído o templo para Diana, a deusa da lua e a deusa da caça. E era uma cidade muito idólatra, muito promíscua, uma cidade que não tinha compromisso com as coisas de Deus. A idolatria prevalecia, a idolatria reinava, a promiscuidade. E a história nos conta que os sacerdotes e sacerdotisas que estavam nesse templo faziam orgias dentro do templo, que era uma forma de culto que eles prestavam à deusa Diana. Então era muito corrompido mesmo, mas quis a providência divina que Paulo fosse para Éfeso. A palavra de Deus nos diz que Paulo fica em Éfeso durante 3 anos. E a Bíblia nos informa que as pessoas foram libertas da escravidão do pecado. As pessoas vinham em público gritando, se arrependendo, chorando, queimando seus livros de magia, jogando aquelas coisas todas fora, porque receberam um encontro com Deus. E eu entendo que Deus, Ele é capaz de transformar qualquer situação. Então não dê a causa de ninguém como causa perdida. Não dê a causa de ninguém como uma causa que não tem mais solução. Porque Deus, Ele pode transformar. Deus, Ele pode transformar mentes, corações, nações, povos. Porque Ele é Deus. Aleluias. E essa cidade, ela foi transformada pelo Evangelho. Durante esses 3 anos que Paulo esteve em Éfeso, houve um reavivamento tão grande que essa cidade de Éfeso foi referência de piedade, de temor a Deus, de fé, de paciência, de esperança. A palavra de Deus, ela prevaleceu ali naquele lugar. A igreja de Éfeso, por sua vez, recebeu esses avivamentos e foram tão marcantes que Paulo, alguns anos depois, já em Roma, envia uma carta aos Efésios, onde ele elogia a fé, o amor, a paciência, a perseverança daqueles crentes.
E depois ele envia também seu filho na fé, Timóteo, para ser pastor dessa igreja. E depois o próprio João, que escreveu essas cartas, tornou-se pastor dessa igreja. E era lá que ele estava quando o imperador tirou de lá e levou para a ilha de Patmos. E essa igreja, segundo a carta que nós lemos aqui, ela tinha muitas qualidades boas, muitas mesmo. E essas qualidades boas, Jesus ele vai elogiar. Então, amados, Jesus Cristo ele não está aqui só para ver os nossos defeitos, só para apontar os nossos erros, porque ele tem total propriedade para fazer isso. Mas ele também elogia quando nós estamos caminhando corretamente. Ele também nos elogia quando nós estamos tendo uma vida de piedade, de temor, de reverência a Ele. Então ele vai fazer alguns elogios, tecer alguns elogios a essa igreja. E eu vou mencionar alguns deles aqui. Jesus diz que essa igreja era uma igreja engajada na obra. A carta diz assim: eu sei as tuas obras. E essa palavra obra vem da palavra ergon, de onde é oriunda a palavra ergonomia. E essa palavra ergon, ela significa ação, trabalho duro. Então essa igreja, pastor, ela era compromissada e comprometida com a obra de Deus. E Jesus também diz que era uma igreja que trabalhava. Uma igreja que trabalhava. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. E esta palavra aqui significa dores, fadiga. Então era um trabalho, Jocildes, incansável. Era um trabalho duro. Era um trabalho pesado. Um trabalho cansativo. Era uma igreja que estava sempre trabalhando pela obra de Deus. Uma igreja que estava sempre trabalhando, sempre empenhada na obra de Deus. E Jesus diz também que ela é uma igreja paciente. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E essa palavra ela significa esperança, resistência, constância. Não era uma igreja que era facilmente derrubada. Não era uma igreja que era facilmente parada. Era uma igreja firme. Era uma igreja que continuava, que prosseguia, que avançava, que ia em direção ao alvo. E Jesus também diz que era uma igreja íntegra. Ela não suportava os maus. O texto diz assim, que não pode sofrer os maus. Aqueles que eram maus, aqueles que tinham maldade no seu coração, o texto diz que eles não eram recebidos, como, no sentido de eles não era dado crédito para essas pessoas que queriam o mal, que não queriam o progresso da igreja, que queriam o mal da obra de Deus. E eles também colocavam à prova os falsos apóstolos. Não era uma igreja que permitia heresia, desvios cristãos, éticos, morais. Não era uma igreja que permitia isso. E todas essas pessoas que se levantavam dizendo que eram apóstolos e não eram, eles eram analisados e examinados à luz das Escrituras. Então não continuava, não permanecia ali esse tipo de pessoa, porque ali era pregado um evangelho verdadeiro, ali era pregado um evangelho genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. E eles eram também contra a imoralidade. Todo tipo de moralidade, moralidade sexual, moral. Porque a palavra diz que eles eram contra os nicolaítas. Os nicolaítas eram aqueles que defendiam a libertinagem cristã, ignoravam o corpo como sendo o templo do Espírito e praticavam imoralidades sexuais até mesmo entre os cristãos. Então essa era uma igreja que não permitia esse tipo de prática. Até aí está tudo bem. Mas essa igreja tinha um defeito. Apocalipse capítulo 2 e versículo 4. Tenho, porém, contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Depois de mais ou menos 40 anos, pastor, que essa igreja foi fundada, Jesus está mandando agora essa carta. E a denúncia dessa carta é que aquele amor que fora tão elogiado por Paulo havia se esfriado, havia esmorecido. E isso é muito triste, gente. Para uma igreja que está engajada na obra, uma igreja que não permite desvios morais, éticos, doutrinários, uma igreja que tem perseverança, uma igreja que prega o nome de Cristo, faltar um elemento tão essencial que é o amor. Faltar um elemento tão importante que é o amor uns pelos outros, o amor a Deus. Definitivamente isso não pode faltar no meio da igreja. E era isso que estava faltando no meio dessa igreja. Essa era uma igreja que tinha engajamento na obra, mas perdeu o amor pelo dono da obra. Então não adianta nós trabalharmos em prol de uma obra, se não estivermos amando o dono dessa obra. Não adianta nós estarmos aqui quarta, domingo, quinta-feira, todos os dias da semana, se o propósito que nos faz estar aqui não é Deus, se a razão que nos faz estar aqui não é o dono disso aqui. Então essa era uma igreja que havia perdido o primeiro amor. Ela trabalhava incansavelmente, mas o seu coração estava raso. Coração raso, sem profundidade. Todos os dias da semana. Não adianta. Era em vão. Paulo chega a escrever uma carta, aliás, um capítulo de número 13 de 1 Coríntios, falando sobre a supremacia do amor. Ele diz que nós podemos fazer o que for, entregar o nosso corpo para ser queimado. Se não tivermos amor, tudo isso é em vão. Se não tivermos amor dentro do nosso coração, nada do que fizermos ou deixarmos de fazer para Deus tem algum valor. Se o propósito ou a motivação que nos faz fazer algo para Deus não for o amor, não adianta fazer. Não adianta realizar, não adianta empreender, não adianta fazer nada se o amor não for a base do nosso propósito. Era uma igreja paciente, mas perdeu a piedade. Perdeu toda a piedade, não se importava mais. Defendia a fé cristã, defendia, só vivia defendendo, mas esquecia das vidas. Esqueciam das almas. Esqueciam de cuidar das pessoas, das almas. Isso não pode acontecer. Isso é uma tragédia terrível. Ela era uma igreja íntegra. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas ela perdeu o fogo, pastor. Ela perdeu o fogo do Espírito Santo. Era uma igreja que tinha luz na mente, mas não tinha fogo no coração. Era uma igreja que tinha uma boa teologia, mas não tinha o fogo do Espírito Santo no seu coração, porque fora perdido. Ela era uma igreja que não negava o nome de Jesus, mas não tinha mais aquele amor, aquela sede por almas. Não nutria mais esse amor, esse desejo de alcançar almas para o reino. Esse ano nós estamos com o propósito de ganhar 500 almas. Em nome de Jesus nós vamos ganhar. Mas é preciso que haja esse amor. É preciso que haja essa dedicação, esse compromisso de nós queremos trazer almas para este lugar. E o Espírito Santo vai convencer cada uma delas. O nosso papel é amar, o nosso papel é ir atrás, o nosso papel é buscar, é ligar, telefonar, mandar mensagem. O nosso papel é não desistir das vidas que estão ao nosso redor.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele não somente denuncia os erros, mas Ele aponta a solução. Por isso que eu amo esse Jesus. Ele não somente aponta o meu erro, mas Ele mostra como eu consigo resolver isso. Ele mostra como que eu consigo solucionar isso. E a solução para este problema era lembrar-se onde eles caíram, arrepender-se e voltar a praticar as primeiras obras. Note aqui que Jesus, ele não vai pedir para eles lembrarem como que eles caíram, pastor. O que eles estavam fazendo quando caíram. Jesus, ele está simplesmente falando assim, ó, lembra-te onde você caiu. Tenta lembrar até que ponto você foi bem. Tenta lembrar até que ponto você estava caminhando, até que ponto você estava amando, até que ponto você estava fazendo a vontade de Deus. Lembra até que ponto e volte lá e tenta fazer de novo. Eu estou te dando mais uma chance, aleluias. Glórias a Deus. E eu quero concluir essa mensagem trazendo aplicações práticas para as nossas vidas. Será que nós somos capazes de nos lembrar quando orávamos com mais fervor? Quando orávamos por mais tempo? Essa palavra é para mim, principalmente. Quando nós debruçávamos e orávamos, clamávamos, pedíamos por todas as pessoas que vinham na nossa mente. Será que a gente é capaz de se lembrar até que ponto nós estávamos indo bem nessa área e depois nós fracassamos? Será que nós somos capazes agora de lembrar e voltar? Aleluias, e voltar. Será que nós somos capazes de lembrar quando nós líamos mais a Bíblia? Quando nós nos alimentávamos mais da palavra de Deus? Quando não tinha como a gente ficar um dia sem ler a Bíblia? E hoje, às vezes, eu fico 1, 2, 3. Teve tempo que eu fiquei uma semana. Será que não é possível a gente voltar a fazer isso? Será que não é possível a gente voltar e praticar essas obras novamente? Ler a Bíblia, orar incessantemente? Será que nós conseguimos lembrar quando nós tínhamos uma fome por almas? Quando nós fazíamos questão de pregar o Evangelho no ônibus, na escola, na rua, para quem quer que seja? Será que nós conseguimos lembrar, recordar desse período e voltar a fazer isso de novo? Aleluias. Será que nós conseguimos lembrar de quando tínhamos mais prazer de estar na casa do Senhor? De quando nós éramos capazes de dizer, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Será que nós conseguimos voltar a fazer isso de novo? Aleluia. Será que nós temos essa capacidade de voltar a amar o Senhor como não conseguimos mais? Será que nós conseguimos voltar àquele período que nós tínhamos um brilho no olhar? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele brilho no olhar de uma nova criatura que conheceu o Evangelho, algo que nunca tinha visto antes. Conheceu um Deus amoroso, um Pai que cuida, um Pai que transforma. Aleluias. Será que nós conseguimos voltar a fazer isso de novo? Será que a gente consegue voltar a ter essa chama acesa dentro do nosso coração? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a junto comigo
voltar a amar o Evangelho de forma plena, com todo o nosso ser, com todo o nosso esforço, com toda a nossa força, com tudo que há dentro do nosso coração. Aleluias. Eu quero convidar a você para juntamente comigo amar almas como nunca amamos. Ir em busca das almas, pregar o Evangelho, anunciar esse Evangelho que transformou a minha vida e pode transformar a vida de todos os outros. Porque se Ele me concedeu essa graça, essa oportunidade, por que eu tenho que ser egoísta ao ponto de não anunciar isso para outra pessoa? Será que a gente pode voltar a fazer isso? Eu quero te convidar a, junto comigo, voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, a jejuar, a buscar mais a Deus. Eu estava vindo hoje no ônibus e Deus tocou no meu coração falando que as filas de oração estavam cada dia menores. Isso mexeu muito comigo. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais a Deus. Quantos estão comigo nessa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a, junto comigo, voltar ao primeiro amor, para que nós possamos ser uma igreja que impacte São Gonçalo, que possa impactar esse bairro, Barracão, Sacramento e arredores. Uma igreja que seja conhecida pela sua teologia, sim, pela sua integridade, com certeza, pela sua fé, pela sua fidelidade às Escrituras, mas uma igreja que é conhecida pelo amor, uma igreja que ela é lembrada e mencionada pelo amor que ela tem pelas vidas, pelo amor que ela tem pela palavra, pelo amor que ela tem por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir ao pastor que orasse, e todos aqueles que quiserem vir à frente, sentem assim como eu essa necessidade que nós temos como igreja, como homens, mulheres do Senhor, mulheres de Deus, em voltar a fazer aquilo que fazíamos para Deus, com todo o nosso melhor, com tudo que nós pudermos fazer, voltarmos hoje. Eu quero te convidar, você que sentiu o desejo, a vir aqui na frente, juntamente comigo, e o pastor estará orando por nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé, amado, se você puder e quiser vir aqui na frente. Eu só não desço porque precisa alguém orar, porque eu também preciso. Nós precisamos, amados, de um novo de Deus na nossa vida. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito, mas que muito é esse que nós estamos fazendo? Então, um momento de reflexão. O texto vai dizer no versículo 4 lá, que o Felipe leu, que Deus ele chama a atenção, porque estava esfriando o amor. E que esta noite não permita que essa chama se apague no teu coração. As lágrimas do Felipe e as minhas lágrimas também. Porque o Espírito Santo, amado, quando Ele fala conosco, Ele fala. E Ele falou com a igreja esta noite. Toma posse da sua vitória. Abra o teu coração para o Senhor esta noite. Deixa Ele falar contigo. Pede a Ele para te encher. Pede a Ele para te dar mais uma oportunidade. Esta é uma palavra, amado, que se o Senhor voltar hoje, amados, Ele deixou um aviso para mim e para você. Pode ser que Jesus não volte para toda a igreja, mas Jesus pode voltar para mim. E Ele falou para você assim, ó: você precisa fazer mais. É que muitas das vezes nós achamos que já estamos fazendo muito, amados, mas não estamos fazendo nada. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero ministrar agora sobre a tua igreja, Pai. Eu quero ministrar sobre o teu povo, Pai. A tua palavra foi pregada neste lugar, e nós precisamos sim voltar ao primeiro amor, Papai. Voltar à mesma fase que nós tínhamos no começo, Papai. Aquela mesma unção, aquela mesma graça.
nós líamos a Bíblia, líamos livro, nós orávamos, nós jejuávamos, e hoje estamos apáticos, hoje estamos parados, mas agora, Deus, poder do Teu Espírito Santo, move e sacode a Tua igreja, Pai. A Tua palavra já falou, agora sacode a cada um de nós, ó Pai. Nos chamas para a responsabilidade. Nós precisamos ser homens e mulheres que Te busquem, que Te adorem em todo tempo e fora de tempo, papai. Quando o Senhor foi até aquela figueira, que procurou aquele fruto e não achou, o Senhor amaldiçoou aquela figueira, porque nós temos que dar fruto tempo e fora de tempo. Nós temos que ser homens e mulheres que Te busquem, papai, a todo tempo, não só no momento da aflição, não só no momento da doença, não, mas todo tempo buscando ao Senhor, orando, jejuando, crescendo na palavra. É isso que o Senhor deseja de mim e de você, que nós sejamos crentes verdadeiramente, homens e mulheres que buscam o Senhor, porque a palavra diz: quem busca, acha, quem bate, recebe. Que esta noite seja a noite de divisor de água na tua vida. Começa agora a buscar o Senhor, começa a pedir a Ele graça, começa agora a colocar agora diante do altar tudo aquilo que não provém, tudo aquilo que te rejeita, tudo aquilo que te atrapalha, porque o Senhor hoje, Ele quer vidas novas, Ele quer uma geração nova, Ele quer uma igreja nova, Ele quer homens e mulheres, Ele procura verdadeiros adoradores.